o Vasco perto de anunciar seu novo técnico. Já a torcida do Vasco fez protestos em favor de Pedrinho e José Roberto Lamarque, para completar o Bahia entrando na briga para a contratação com o Cruzeiro de Gabriel Peck. Tudo sobre Copa do Mundo, definição de grupos, desafio do Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco está perto de anunciar seu novo técnico, Franklin Carvalho. Português, que pertence ao Botafogo, está acertando os últimos detalhes para transferência justamente para o grande rival. Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, e Fred Luz, o novo CEO do clube, conseguiram convencer Samantha Lange, interventora do Vasco, a autorizar a contratação. Só para lembrar que o Pedrinho havia sido afastado da SAF do clube e ele não pode mais tomar as decisões a partir daí, enquanto não houver uma mudança nessa decisão liminar. É a Samantha quem autoriza ou não as negociações. O Vasco vai pagar a multa rescisória do Franklin no Botafogo. Não dá para dizer que o Botafogo também está super lamentando a saída do técnico. O português, que havia, entre aspas, sido descoberto por John Textor, perdeu espaço depois que o investidor norte-americano deixou de ser o manda-chuva botafoguense. 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Esses os números de Franklin Carvalho à frente do Botafogo. Ele era auxiliar técnico de Arthur Jorge e foi, entre aspas, inventado pelo Botafogo na função de treinador. O Vasco encontra um técnico bem mais barato do que outros que haviam sido especulados e alguém que já conhece o futebol brasileiro. Aguardemos o anúncio e o desempenho do treinador com a camisa Cruz Maltina. E a torcida do Vasco decidiu se manifestar em apoio ao presidente Pedrinho e também a José Roberto Lamarque, o dono da Crefisa. Você sabe, nessa semana, graças a uma decisão da Justiça, Pedrinho foi afastado do comando da SAF, o que colocou em risco a venda do clube para José Roberto Lamarque e seu filho, o Marcos Lamarque. Pois bem, nesse domingo, torcedores do Vasco foram à Porta de São Januário para demonstrar apoio a Pedrinho e também ao dono da Crefisa. Em relação ao Pedrinho, manifestação para que ele volte. A ideia dos torcedores é de que essa liminar caia na justiça e o Pedrinho possa reconduzir a venda da SAF. Sobre Lamarque, marido de Leila Pereira, e que se declarou nessa semana como um grande entusiasta da ideia e o responsável por aportar quase 2 bilhões de reais nos próximos anos, ouviu-se dos torcedores do Vasco o seguinte, abre aspas, ô Lelê, ô Lalá, o Lamarque vem aí e o bicho vai pegar. Havia também uma faixa, Lamarque, a torcida te espera. Só para lembrar que o marido de Leila Pereira é dono de um patrimônio estimado em mais de 9 bilhões de reais. Seu namoro, sua relação pessoal e de amizade com o Pedrinho é antiga. Quando o Pedrinho se lança candidato à presidência do Vasco, Lamarque, na oportunidade, prometeu fazer algum investimento para a compra dos name rights do estádio. A coisa não avançou. Depois cheguei a ouvir de uma pessoa próxima ao Pedrinho que a ideia do Lamarque era comprar o clube. Coisa acabou dando uma esfriada por conta da repercussão negativa entre conselheiros do Palmeiras. Com o mandato de Leila Pereira mais próximo do fim lá no Palmeiras, as conversas foram retomadas e agora só depende que o Pedrinho volte a ocupar o cargo de presidente para que essa história possa avançar de vez. Já, inclusive, um memorando de entendimentos assinado entre o Vasco e os representantes da Crefisa. Bora falar sobre as chaves para a Copa do Mundo. Como é que ficou a próxima fase? Dá para dizer que o lado esquerdo está bem mais complicado do que o lado direito, onde aparece a seleção brasileira. Do lado esquerdo temos Alemanha, França, Holanda, Marrocos, Portugal, Croácia, Espanha, Estados Unidos e Bélgica como as principais forças. Do lado direito, Brasil, México, Inglaterra, Argentina e Colômbia. Brasil só não dá para dizer que foi o maior beneficiado porque tem a Argentina somente com adversários bem fáceis e acessíveis. A Argentina pega logo de cara Cabo Verde, pega o vencedor do confronto entre Austrália e Egito e pode eventualmente ter uma seleção colombiana nas quartas de final. Já o Brasil tem seu caminho com o Japão. Se passar, pega o vencedor de Noruega ou Costa do Marfim, e aí pode ter ou Inglaterra, ou México, ou Senegal, não, eu ia falar Equador, enfim, mas não deve fugir muito disso.
do lado esquerdo das chaves, negócio bem mais complicado. A gente pode ter, por exemplo, logo nas oitavas de final, um França e Alemanha. A gente pode ter logo nas oitavas de final um Portugal e Espanha. Isso porque Portugal ainda pega a Croácia. Logo no primeiro mata-mata, a segunda colocação da chave para Portugal foi bastante ruim. Na noite desse sábado, Portugal empatou em 0-0 com a Colômbia, no jogo em que a Colômbia foi sempre melhor do que Portugal. Até por isso Portugal ficou do lado da chave mais complicado e a Colômbia num lado mais acessível. Até falando em cima disso, deixa eu só destacar as chances de título para a Opta. A Opta Analytics é conhecida como supercomputador, que estuda milhares, para não dizer milhões de combinações matemáticas. E para a Opta, hoje, a grande favorita ao título é a França, 18,7% de chances. A Argentina aparece em segundo, com mais chances de título, 16,3%. A Espanha, a terceira, 13,5%. Seguida da Inglaterra, quarto lugar, com 9,7%. O Brasil é o quinto com mais chances de taça para a Opta Analytics, 6,5% de chance. Também, segundo a Opta, o Brasil tem 13,7% de chances de alcançar a grande final. Só para completar, registrar as 10 seleções que aparecem com mais chances, contei sobre as 5 primeiras, a Holanda é a sexta, Portugal aparece em sétimo, a Alemanha em oitavo, Colômbia em nono e a Noruega na 10ª colocação. E o Bahia entrou na briga com o Cruzeiro para contratar Gabriel Peck. Oferta, segundo a ESPN, de 14 milhões de euros ou 82 milhões e meio de reais para o Los Angeles Galaxy. Confesso que me impressionei com os números, até porque a primeira proposta do Cruzeiro havia sido de 8 milhões de dólares e a resposta do Galaxy foi de que o negócio poderia ser fechado a partir dos 12 milhões de dólares. Então não teria muita lógica de o Bahia aparecer com uma cifra superior àquela que o Galaxy havia exigido para o Cruzeiro. Raposa tentava fechar um acordo por algo na casa dos 10 milhões de dólares. Pouco mais de 52, 53 milhões de reais, depende muito da cotação do dólar. E aí aparece o Bahia com 82 milhões de reais, é possível, natural, que essa transferência, se fechada, também inclua bônus. Gabriel Peck, jogador revelado na base do Vasco, com ótimos números com a camisa do time americano. Temporada atual de 20 jogos, 11 gols e 4 assistências, titular absoluto no Galaxy. O Peck, que inclusive fez 4 gols e 1 assistência nos últimos 4 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Salário nos Estados Unidos de 2 milhões e meio de dólares por ano, algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Qualquer novidade sobre o tema e eu volto para contar para vocês, beleza? Quero te contar que empresários se uniram em prol de Pedrinho, presidente do Vasco. Você sabe, nessa semana o Pedrinho foi afastado das decisões da SAF vascaína depois de uma decisão da Justiça, que foi motivada por graves falhas de governança, falta de transparência e retenção de documentos corporativos. Só para vocês entenderem, gente da oposição do Vasco levou o caso à Justiça e conseguiu essa decisão favorável. Pois bem, já há inclusive uma interventora tocando a SAF pelos próximos 60 dias. E esse afastamento do Pedrinho coloca em xeque a possibilidade de venda da SAF para Marcos e José Roberto Lamáquia, os donos da Crefisa. Pois um grupo de 12 empresários de futebol divulgou manifesto público defendendo a condução do Pedrinho em todas as negociações. Carlos Leite, Pepe Dioguardi, Bruno Lopes Dias, Leandro Trota e Márcio Bittencourt são alguns dos signatários desse documento, em que eles afirmam que todas as negociações envolvendo valores das contratações, salários, remunerações, comissões e percentuais de direitos econômicos sempre foram conduzidos diretamente pelos executivos do Vasco. E o Cruz Maltino tem respeitado de forma integral todos os acordos firmados com essas partes. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Existia a expectativa de que o Pedrinho pudesse reverter a decisão na Justiça até essa sexta-feira, o que ainda não aconteceu. Rapaziada boa, mais um giro de notícias atualizados do Vasco da Gama nesta segunda-feira, com o jogo de Copa do Mundo com seleção brasileira para entrar em campo daqui a pouco. Deixando um comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje contra o Japão. Para mim, 2-1 para a nossa seleção com gol de Arranhã. Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal. Ativa também o sininho das notificações. Um grande abraço para vocês. Nos siga para mais. Até o próximo vídeo. Fui.